por que existe o mal? Qual a origem do mal? Por que Deus permitiu o mal, a tragédia, a dor, o sofrimento? E se Deus é todo poderoso, por que então ele não impediu a existência da tragédia, da dor, da morte, da angústia, do desespero que chega para todos, independente de qualquer classe social? Só uma questão de tempo. A dor nessa vida é inevitável, mas o sofrimento é uma escolha. Deus avalia a decisão das nossas atitudes, a consequência das nossas decisões em milhões de anos. Isso significa que ele transforma a nossa maior fraqueza em nossa maior força. Então não tem uma desculpa para dar. Deus, ele é responsável. E ele não falha. Tudo que ele faz dura para sempre. E diante de Deus, nós somos responsáveis por nossas atitudes, por nossas decisões. Então Deus é um Deus moral, um Deus infinitamente perfeito. Quando a gente olha para esse planeta, a gente vê que é um planeta doente, um planeta caótico, onde poucos têm tudo e muitos têm nada. E esses poucos que têm tudo, eles se sentem os melhores, eles se sentem poderosos, eles se autossatisfazem, eles se sentem quase todos os dias felizes, em comparação ao mundo que agoniza por fome, falta de recurso, por doença, sem dinheiro. E quando a doença chega, a vida se torna miserável. Mas diante disso tudo, é necessário obter o conhecimento de que Deus não tem culpa em todo o mal que existe no nosso planeta. Infelizmente, ou felizmente, ele deu a liberdade. E sem a liberdade não existe a felicidade. E quase sempre, na maioria dos casos, a liberdade é usada para a própria ruína do ser humano. E é justamente nisso onde aconteceu e começou a origem do mal no universo. A origem do mal no universo se concentra no egocentrismo. Começou com o anjo mais perfeito que Deus criou. O primeiro anjo a ser criado, a pessoa de Lúcifer, o primeiro anjo criado por Jesus Cristo, que velava o próprio trono e a face de Deus. Deus Pai, estar na presença dele é a coisa mais gloriosa que existe no universo. E é o máximo do máximo que um ser que existe pode ter em todo o universo. Se concentra ali todo o poder, toda a glória, majestade, felicidade, prazer, conquista e fama. E Lúcifer tinha isso. E justo nele começou a grande saga do conflito cósmico, o drama do destino, onde a gente está agora perpetuando em tempo real e lutando por nossa salvação. Todo santo dia, resistir Satanás, Lúcifer, os seus liderados, seus anjos caídos, venceu o eu, venceu o mundo. É uma luta constante, porque os que vão ser salvos são aqueles que são santos, que não têm parceria com Satanás. Então Lúcifer deixou de olhar para Jesus Cristo, deixou de olhar para Deus, passou a olhar só para si mesmo. É um mistério. O pecado passou a existir no coração desse ser. E não se explica. Porque se desse explicação justificativa ao pecado, não seria pecado. Então se entende que é um intruso, que é uma desgraça, que é algo que não deveria existir, que é um suicídio. E Deus, na pessoa de Cristo, intercedeu, intermediou nessa luta para que o pecado não venha a se desenvolver. Jesus falou com Lúcifer 3 vezes, lutou por ele, o advertiu, falou para ele que, olha, que esse caminho que você ainda não conhece, você está confundido, mas é o caminho sem volta, é o caminho da perdição, é o caminho sem Deus, e se entende como pecado. O pecado é a ausência de Deus, e sem Deus não existe vida. Uma vez ultrapassado esse caminho, não tem mais volta. Não se sabe quanto tempo Jesus Cristo deu a oportunidade a Lúcifer se arrepender. Pela terceira vez, ele se arrepende, mas
Depois disso, ele esquece Deus e olha só para si mesmo. Então, no egocentrismo se encontra a origem do mal. E aí ele não volta mais na sua decisão e guerreia abertamente agora contra Cristo e a sua lei, a lei de Deus. Existiam anjos que estavam neutros. E aí Deus Pai permitiu o tempo mostrar a verdadeira natureza desse enganador, que Lúcifer passava a falar agora, que Deus era um Deus tirano, um Deus que só promulgava leis, mas não se sacrificava. E Lúcifer estava propondo agora um caminho de elevada existência superior à que já existia, para o bem dos próprios anjos. Ele falava assim, que nós somos seres eternos e não precisamos de Deus e nem de Jesus para governar nossas vidas. E que nós somos eternos e temos o poder para decidir o nosso destino, fazer as nossas próprias leis e nos auto-julgar. Então era um caminho sem Deus, um caminho do egocentrismo, da adoração própria e de fazer as suas próprias leis. Sendo o Criador, isso era um prenúncio de uma grande desgraça. E os anjos leais a Deus se opuseram a Satanás, se opuseram aos seus seguidores, e houve contenda entre eles. Os anjos de Deus choravam, lamentavam e argumentavam, e ficavam terrivelmente angustiados, revoltados, indignados. Mas a lei da liberdade permite. E permitiu então Satanás seguir no seu curso. E ele, sem volta agora, abertamente falou o seu desdém, o seu desprezo para a lei de Deus e o ódio a Jesus Cristo. Então chegou um clímax no céu, chegou um momento no céu em que Deus permitiu o pecado se desenvolver no seu ponto máximo, auge, no seu clímax, para que aqueles anjos que estavam neutros tomassem uma decisão a favor ou contra Deus. E exatamente isso aconteceu. Chegou o momento umbral da crise no céu. E o juízo final do céu aconteceu. Os exércitos de Cristo se reuniu e então aqueles anjos neutros tomaram sua posição a favor ou contra Cristo. Detalhe, existiam alguns anjos que eles iam se perder, mas cederam ao argumento de Cristo, à voz do Espírito Santo. E eles, então, mudaram de lado, ficaram com Cristo. Talvez um desses anjos é o seu anjo da guarda e te protege contra os malignos, os anjos caídos. Então, houve guerra no céu. 2 batalhões, o batalhão de Satanás, Lúcifer, e o batalhão de Cristo Jesus, Miguel, que significa quem é Deus, para se opor contra Deus e querer ser Deus. Jesus, então, se levantou e uma guerra inevitável estava para acontecer, porque Jesus se levantou para defender a honra e a glória e o poder de Deus e da sua lei. Inevitavelmente, Cristo se levantou e a guerra se desatou e Jesus venceu Lúcifer e todos os seus anjos que caíram junto com ele, que decidiram contra Cristo e contra a lei de Deus. Jesus o venceu, expulsou do céu, e eles foram vagando em busca de um reino para eles. Tocando nos planetas, nenhum planeta cedeu. E depois da existência do mal, o primeiro planeta a ser criado foi o nosso, o planeta Terra. Não sei se esse foi o motivo principal, mas o que se sabe é que Deus é justo e a humanidade, no seu pecado original, teve a sua oportunidade de decisão. Foi bizarro ver a forma como o ser humano cedeu e caiu em tentação. Então foi permitido Satanás, junto com seus liderados, seus anjos caídos, vir a essa terra. E Lúcifer preferiu que ele mesmo ia decidir a situação, ia se manifestar de uma forma enganadora, sendo a primeira forma do espiritismo a existir no universo. Ele sendo médio entre uma serpente, usurpando a força, a liberdade, a consciência desse animal irracional. E entrando nesse animal mais bonito e mais inteligente, ele então pôde usar o que ele usou no céu, o engano, a estratégia do engano e do erro. E aí ele conseguiu derrubar esse planeta. Uma vez que esse planeta caiu em pecado, Jesus se manifestou, impedindo Satanás de cumprir o seu projeto. Satanás Lúcifer queria, junto com seus anjos caídos, se manifestar fisicamente nesse planeta, fazendo aqui o quartel-general deles, contra o reino de Deus, junto com a humanidade. Mas Jesus se manifestou no primeiro momento da queda,
e chamou a humanidade, e eles falaram que estava escondido, que tinham medo e que a serpente fez, os enganou. E aí Jesus mostrou o plano da redenção, o plano secreto que ele tinha, chamado Pacto Eterno. Jesus, o primeiro e o último, foi o primeiro, ou seja, não tem início, criou o universo junto com Deus Pai. Jesus, o princípio ativo, coloca a mão na massa e cria os cosmos. Tudo foi feito por ele, por meio dele e para ele. Jesus Cristo tinha, junto com Deus Pai, um projeto de morrer se alguém transgredisse a lei de Deus, porque a transgressão da lei de Deus demanda a morte eterna do transgressor, a morte eterna. Mas o projeto do pacto eterno de salvação, do plano da salvação, do evangelho eterno, é que Jesus morreria e, sendo Deus, sem pecado, assumiria a genética da humanidade, seria homem, Deus para sempre. Ele morrendo sem pecado, ele poderia expiar, ou seja, salvar da morte eterna, da ira de Deus, que demanda a morte eterna daquele que transgride a sua lei, que a gente conhece como os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos foi escrito porque existiu o pecado, certo? Então, os princípios universais que refletem o caráter de Deus são os 10 mandamentos. A lei perfeita de amar a Deus acima de tudo, eu sou semelhante como a você mesmo, e amar a Deus acima de tudo, eu sou semelhante como a você mesmo. Essa lei é sagrada igual a Deus e eterna igual a Ele, porque é o reflexo do caráter de Deus. Você vai brincar com isso, que a lei de Deus não te condenaria, sendo que ele condenou um terço dos anjos, destruiu o mundo no dilúvio, Sodoma e Gomorra, Jesus teve que morrer na cruz. Não brinque com Deus, não zombe e não mude o que é dele. Ele te dá a liberdade de aceitá-lo, mas ele não te dá a liberdade de você adorá-lo e obedecê-lo do seu jeito. Jesus, então, no tempo certo, veio morrer, morreu e estamos na reta final. Nascemos na reta final do plano da redenção. Estamos no cenário final. Demorou chegar, mas chegou e não vai demorar, porque está tudo pronto. É tempo muito importante, um tempo muito perigoso, um tempo de misericórdia, de se preparar para o reino dos céus. E se prepara como? Se santificando, acreditando no Evangelho eterno, aceitando a Jesus como Salvador, confessar e deixar os pecados e ser santo na presença de Deus. Leitura, oração, música de Deus, testemunhar do amor de Jesus, nascer todo dia do Espírito e viver na presença de Deus constantemente. Por um pensamento, você já eleva a Cristo e Ele te perdoa. De 2 livros na frente de Deus Pai, o juiz, Jesus Cristo, o intercessor, retendo a ira de Deus Pai, enquanto o tempo ainda existe de salvação e de graça. Deus está irado, Jesus está retendo essa ira. Cada pecado que você comete, a ira de Deus aumenta e Jesus intercede por você. Mas vai chegar o tempo que Jesus vai sair do Santíssimo e não vai ter mais essa graça. E se você não tiver selado, salvo em Jesus Cristo, vivendo o princípio do caráter de Deus na sua vida, sendo santo, o hábito da santidade, tu vai perder a tua salvação. Se liga que Deus te avisou, você vai se dar mal, viver sem Jesus, você vai perder a sua salvação se você não se santificar. Se hoje você não se prepara, não abre o teu olho, vai morrer eternamente. A lei de Deus demanda a morte eterna do transgressor da sua palavra, da sua lei, entende? Mas Jesus já morreu, você não precisa morrer eternamente. Então a ira de Deus está sendo derretida, mas a ira de Deus não vem para aqueles que têm o pecado perdoado, a vida em Cristo Jesus. O nome sai do livro da morte, entra no livro da vida, e todo o pecado do ser que aceitou a Jesus cai sobre o diabo. E não tem condenação. Quem está em Cristo Jesus não tem culpa. E nova vida se forma, se faz, vivendo a vida espiritual. E agora você nasce de novo, todo dia, e você é liberto. Liberto de quê? Do pecado. Liberto de quê mais? Dos enganos de Satanás. Deus é fiel e justo. Ele avisa antes de fazer, porque Ele te ama e Ele é o melhor amigo. Deus não faz nada sem nos avisar antes. Exatamente isso que Deus está fazendo na tua vida. Prepare, Jesus está voltando. A porta da graça está se fechando. Salve a sua vida, porque Deus te ama mais do que tudo.